E, pessoal, agora a gente vai ver o canto 10 da Odisseia. Ulisses e a tripulação que sobrou das refeições do Ciclopes vão navegar e parar em novos lugares e enfrentar novos problemas. Lembrando que esses acontecimentos estão sendo narrados pelo Ulisses para o rei Alcino, enquanto ele está com o rei Alcino falando. Rei Alcino que tem preparado para ele já o anal para ele voltar para Ítaca, para Ulisses voltar para Ítaca, mas enquanto isso Ulisses está falando de coisas que aconteceram com ele. Após ele ter ouvido o Rapsodo falar do Ulisses na Guerra de Troia. Enquanto escutou isso, Ulisses, que em nenhum momento é chamado, o rei Alcino chama de Ulisses e ele diz que ele próprio é Ulisses, né, para o rei Alcino. Enquanto esse estrangeiro, que seria Ulisses, né, estrangeiro ali na corte do rei Alcino, enquanto ele escuta o Rapsodo falando do que aconteceu com Ulisses, grande Ulisses na Guerra de Troia, o estrangeiro chora. O rei Alcino percebe e o convida para falar ele mesmo das histórias dele. Ele, enquanto fala das próprias histórias, só aparece ele se referindo a ele próprio como Ulisses quando ele consegue um marco, que é vencer o Ciclope. Mas em todas as outras situações, como ele está em trânsito, como ele está no meio das aventuras, como ele ainda não realizou o retorno para casa, ele é alguém sem nome. Interessante o contraste disso com o que o Rapsodo fala. O Rapsodo, como ele fala de uma guerra que já acabou, então Ulisses, na qual Ulisses já foi herói, então ele fala de Ulisses. Não fala de estrangeiro, não fala de alguém sem nome, não fala do nenhum, né, que é o nome que Ulisses apresenta para o Polifemo para se identificar. Interessante que o Rapsodo fala sobre Ulisses, isso dentro do texto da Odisseia, que era um texto cantado pelo Rapsodo Homero, se ele existiu, ou pelos Rapsodos. Então, Rapsodo Homero ou os Rapsodos que existiam e cantavam a Odisseia de Ulisses, eles cantavam sobre um momento em que Ulisses chegou na corte do rei Alcino como um estrangeiro sem nome e ouviu histórias sobre ele de um Rapsodo e contou histórias de si mesmo como um anônimo. Então a gente tem a narrativa de um Rapsodo na qual está incluída a narrativa de um Rapsodo e também a narrativa do Ulisses sobre si mesmo. Melhor, o estrangeiro, alguém sem nome ou um anônimo sobre si mesmo. Quer dizer que então que dentro do que o Homero canta está a aventura do Ulisses, em que há momentos em que ele não é Ulisses. O Homero compreende o todo da aventura do Ulisses de ser alguém anônimo, de ser Ulisses quando vence o Ciclope, voltar a ser anônimo. A gente vai ver mais pra frente chegar anonimamente em casa e depois se tornar definitivamente Ulisses.
É como se Homero fosse recobrisse personagens, tanto a aventura do Ulisses como o Aedo, o Rapsodo, que fala sobre o Ulisses. Mas então vamos ao canto 10. Aportamos a ilha de Eólia. Olha aqui, eles saíram da terra dos Ciclopes, vieram para cá, ó, ilha da Eólia, onde vivia Éolo, filho de Hipótas, caro aos deuses imortais, numa ilha flutuante. Em seu redor havia muralhas de bronze inquebrantável, e íngreme era o rochedo. 12 são os filhos que lhe nasceram no palácio do Éolo. 6 filhas e 6 filhos na flor da idade. Foi lá que deu aos filhos as filhas como esposas. Estes banqueteiam-se sempre junto do pai amado e da mãe honrosa, e à sua frente estão iguarias incontáveis. De dia o palácio ecoa de cantos, enche-o o cheiro, a comida. De noite deitam-se junto das esposas veneradas em cobertores, em camas encordoadas. Foi ao palácio e à cidade destes que aportamos. Durante 1 mês me estimou e interrogou Éolo sobre tudo. Ílio, ou Troia, né? As naus dos argivos e o retorno dos aqueus. E eu tudo lhe contei pela ordem correta, mas quando lhe pedi para partir e para que me indicasse o caminho, de modo algum se recusou. Preparou a partida. Deu-me um saco feito da pele de um boi de 9 anos que ele próprio esfolara, em que atou os caminhos dos ventos turbulentos, pois fizera-o o crônida guardião dos ventos, podendo estancá-los ou incitá-los conforme lhe aprovesse. O Éolo deu para o Ulisses um saco com ventos turbulentos guardados. Na minha côncava nau atou o saco com corda de prata, fulgente, para que não escapasse nenhum sopro, nem o mais leve. O saco estava bem amarrado, para os ventos não fugirem. E para mim fez que se levantasse o sopro do Zéfiro, para que levasse à sua frente as naus e os homens. Mas tal não estava prestes a se cumprir. Perdeu-nos a irreflexão e a loucura. Aqui, ó. Durante o que aconteceu? Que loucura foi essa? Durante 9 dias navegamos de dia e de noite. Ao 10º apareceram-nos os campos da nossa pátria. Estávamos tão perto que vimos homens acendendo fogueiras. Olha aqui. Eles então estavam aqui, partiram, em 9 dias fizeram esse caminho e já conseguiam ver Ítaca à distância. Mas aí aconteceu alguma coisa. Um problema aconteceu. Estávamos tão perto que vimos homens acendendo fogueiras. Sobre o meu cansaço se derramou então um doce sono, pois ficara sempre com o manejo da vela, nem o cedera a outro, para que mais depressa chegássemos à nossa pátria. Mas os companheiros trocaram palavras uns com os outros, dizendo que eu trazia para casa ouro e prata, presentes de Éolo, o filho magnânimo de Hipótas.
Assim dizia um deles, olhando de soslaio para o outro: como ele é estimado e honrado entre todos os homens, seja qual for a terra a que aporta. De Troia traz os mais finos tesouros, ao passo que nós, que fizemos a mesma viagem, regressamos para casa de mãos vazias. E agora Éolo lhe deu estes presentes por amizade. Vejamos rapidamente o que são. Que quantidade de ouro e de prata há no saco? Assim falaram e prevaleceram os maus conselhos. Abriram o saco e para fora se precipitaram todos os ventos. A tempestade agarrou a nau e levou-os a chorar para o mar alto, para longe da pátria. Da minha parte, acordei e refleti no meu nobre coração se haveria de me lançar da nau para me afogar no mar ou aguentar em silêncio, permanecendo entre os vivos. Mas aguentei e permaneci. Cobrindo a cabeça, deitei-me no convés, mas as naus foram levadas pelo sopro malévolo da tempestade para a ilha de Éolo. Choraram alto os companheiros. Então eles foram mandados de volta para a ilha de Éolo. Desembarcamos em terra firme e fomos em busca de água. Em seguida jantaram os companheiros junto às naus velozes. Depois que provamos da comida e da bebida, levei comigo um arauto e um companheiro e fui ao palácio esplendoroso de Éolo. Encontrei-o banqueteando-se com a esposa e com os filhos. Entrando no palácio, sentamo-nos na soleira junto às portas. Eles, espantados, perguntaram-nos: como vieste aqui ter, Ulisses? Que espírito malévolo te fez mal? Pusemos-te a caminho com cuidado, amigo, para que chegasses à tua pátria, à tua casa, onde te é agradável estar. Assim falaram. Quer dizer, o Éolo esperava que ele tinha voltado para casa. Aconteceu algo de muito errado para eles estarem de volta. Assim falaram, mas eu, entristecido, respondi: meus companheiros maldosos e um sono cruel me perderam. Ajudai-nos, amigos, tendes esse poder. Assim falei, endereçando-lhes brandas palavras, mas eles ficaram em silêncio. Falou então o pai: retira-te já da nossa ilha, ó mais desprezível dos mortais. Não me é lícito ajudar ou pôr no seu caminho um homem detestado pelos deuses bem-aventurados. Vai-te. Chegas aqui como alguém odiado pelos deuses. Completamente diferente essa recepção dessa vez. Por quê? Ele volta como um incompetente. Como alguém que... um desgraçado pelos deuses. Assim falando, expulsou-me. A mim... ou incompetente, mas aqui eles não lidam com a habilidade não é individual. Os deuses estão contra ele. Por isso que ele voltou, por isso que algo deu errado. Então não convém se aproximar de gente que foi prejudicada pelos deuses. Assim falando, expulsou-me, a mim que me lamentava da sua casa. Dali continuamos a navegar, tristes no coração. De tanto remar, estava o espírito dos homens cansado. Por culpa nossa, pois já não soprou o vento que nos ajudasse. Navegamos durante 6 dias, de dia e de noite, e no 7º chegamos à alta cidadela de Lamo, a Telépilo dos Lestregones, onde um pastor chama outro ao recolher do gado, e este responde-lhe a saída. Então, o que eles tinham feito em 9 dias com vento favorável, daqui até aqui, próximo daqui, eles demoraram 6 dias para vir daqui até aqui, onde eles foram parar agora, na terra dos Lestregões. É uma distância bem menor, para um tempo um pouco menor, mas sem ventos, ou seja, sem terem sido ajudados pelos deuses.
Aí um homem que não dormisse ganharia 2 salários, um deles apacentando bois, o outro brancas ovelhas, pois perto são os caminhos do dia e da noite. Aí chegamos ao porto excelente, rodeado por rochedos escarpados, sem interrupção de ambos os lados, e projetam-se promontórios em posição oposta, juntando-se numa boca de estreita entrada. Por aí todos entraram com suas naus recurvas que fundearam juntas no côncavo porto, pois ali não entrava onda alguma, grande ou pequena. Em redor reinava sempre uma calmaria luminosa. Só eu fundeei cá fora a minha escura nau, junto à praia, atando as amarras a uma rocha. Subi para uma elevação rochosa e aí me pus de pé. Dali não se viam trabalhos de bois ou de homens, mas vimos fumaça a elevar-se da terra. Então enviei alguns companheiros para se informarem sobre quem eram os homens que desta terra comiam o pão. Escolhi 2 homens, e ainda como terceiro, um arauto. Eles seguiram um caminho plano por onde carros traziam lenha para a cidade das altas montanhas. Da terra comiam pão. Eles imaginavam o que dizia o entendimento deles? Que se eles encontrassem homens que plantassem, colhessem, produzissem um pão, ou seja, essas coisas da cultura seriam homens trabalhadores, piedosos, né? E então hospitaleiros. À entrada da cidade encontraram uma jovem a tirar água, a filha corpulenta do Lestrígone Antífates, que descera até a bela nascente de água viva de Artácia, de onde transportavam água para a cidade. Chegando-se ao pé dela, perguntaram-lhe quem era o rei daquele povo e que povo era a quem ele regia. E ela logo lhes indicou a alta mansão de seu pai. Quando chegaram ao esplendoroso palácio, viram uma mulher alta como uma montanha e horrorizaram-se. Ela chamou de imediato da ágora o glorioso Antífates, seu marido, que lhes preparou uma terrível desgraça. Agarrando um dos companheiros dele, fez a sua refeição. Mas os outros 2 fugiram em direção às naus. Pela cidade levantou Antífates um grito. E quando o ouviram, os corpulentos Lestrígones acorreram de todos os lados, aos milhares, não semelhantes a homens, mas a gigantes. Dos rochedos arremessaram contra nós pedregulhos enormes. Ouviam-se entre as naus barulhos horríveis de homens moribundos e de naus esmagadas. E arpoando os homens como peixes, os Lestrígones levaram para casa o seu repugnante jantar. Enquanto decorria a matança no porto de água profunda, desembainhei a espada afiada que tinha junto à coxa e cortei as amarras da nau de proa escura. Logo dei ordem aos companheiros para que se lançassem aos remos, de modo a que fugíssemos da desgraça. Todos agitaram o mar com seus remos, receando a morte. Fugiu felizmente a minha nau das rochas iminentes para o mar alto, mas as outras pereceram onde ficaram. Daí continuamos a navegar, de coração triste, aliviados por ter fugido à morte, tendo embora perdido os companheiros. Aportamos a ilha de Éia, onde vivia Circe de belas tranças,
terrível deusa de fala humana, irmã de Eetes de pernicioso pensamento. Aqui, ó. Eles saíram daqui, da terra dos Lestrigões, canibais, e foram para aqui, na ilha de Circe. Circe e Eetes. Ambos foram gerados pelo Sol, que dá luz aos mortais, tendo por mãe Perse, filha do oceano. Aí fondeamos em silêncio a nau junto à praia, num porto próprio para naus, e algum deus nos guiou. Desembarcamos e ali permanecemos 2 dias e 2 noites, consumindo o coração com cansaço e tristeza. Mas quando a aurora de belas tranças trouxe o 3º dia, agarrei na minha lança e numa espada afiada e subi depressa desde a nau até uma elevação de larga vista, para ver se discernia trabalhos de homens ou se ouvia as suas vozes. Subi para uma elevação rochosa e aí me pus de pé. Discerni fumaça a subir da terra de amplos caminhos, do palácio de Circe, através dos arvoredos do bosque. Refleti em seguida no espírito e no coração se haveria de aí me dirigir para me informar, assim que vi a fumaça. Enquanto pensava, pareceu-me ser melhor voltar primeiro para a nau veloz e para a praia, de modo a dar de comer aos companheiros, para que fossem eles a partir para se informar. Mas enquanto caminhava e estando já perto da nau recurva, um deus se apiedou da minha solidão e mandou ao meu encontro um enorme veado de altos chifres, que vinha da sua pastagem no bosque em direção ao rio para beber. Oprimiam a força do sol. Acercando-me dele, acertei-lhe no meio do dorso. A lança de bronze trespassou-lhe o corpo e caiu no chão com um mugido. Dele se evolou a vida. Coloquei-me em pé sobre o veado e tirei a lança de bronze. Depois deixei-o jazendo no chão. Em seguida, apanhei vimes e pequenos ramos e, entretecendo uma corda bem torcida com o comprimento de uma braça, atei os pés do animal enorme e voltei à nau escura, levando-o aos ombros. Apoiava-me na lança, pois não conseguia segurá-lo no ombro com a mão. Era, na verdade, um animal de grande porte. Junto à nau, atirei-o para o chão e animei os companheiros com doces palavras, dizendo individualmente a cada um: Amigos, apesar dos sofrimentos, não desceremos ainda até a mansão de Hades, antes que chegue o dia do nosso destino. Mas agora, visto que na nau veloz temos ainda comida e bebida, pensemos em comer, para que não definhemos devido à fome. Assim falei, e eles de imediato obedeceram às minhas palavras. Descobriram os rostos e, junto ao mar nunca cultivado, admiraram-se à vista do veado. Era, na verdade, um animal de grande porte. Está repetindo isso que eu já tinha falado, né? Depois que saciaram os olhos com a vista, lavaram as mãos e prepararam um soberbo festim. Durante o resto do dia, até o pôr do sol, banqueteamo-nos com carne abundante e vinho doce. Quando o sol se pôs e sobreveio a escuridão, deitamo-nos para descansar junto à orla do mar. Quando surgiu o aquecido desponta, a aurora de rosa os dedos, reuni os homens e assim falei para todos. Escutai as minhas palavras, companheiros, que tanto sofrestes. Amigos, não sabemos onde é a escuridão, onde é a aurora, nem onde desce sob a terra o sol que dá luz aos mortais, nem onde nasce. Mas pensemos rapidamente se nos resta algum expediente. Da minha parte, não julgo.
pois tendo subido a uma elevação rochosa, observei a ilha que o mar infinito cerca como uma grinalda. A ilha em si não é elevada, e no meio vi com os olhos fumaça a subir por entre os arvoredos do bosque. O Ulisses fala de desorientação, né? Ele não sabe onde é a escuridão e a aurora, onde desce e onde sobe o sol. Então resta para eles pensar no que vão fazer. E ele disse então ter visto uma fumaça subir entre as árvores. Assim falei, e logo se lhes despedaçou o coração ao recordarem os atos do Lestrígone Antífates e a violência do magnânimo Cíclope, devorador de homens. Bateu aquele desânimo. Choraram alto e verteram lágrimas copiosamente, mas de nada serviram as suas lamentações. Dividi em 2 grupos os companheiros de belas joelheiras. Para cada grupo nomeei um chefe. De um grupo assumi a liderança, do outro o divino Euríloco. Em seguida agitamos as sortes num capacete de bronze e logo saltou para fora a sorte do magnânimo Euríloco. Então ele se dividiu os navegantes todos em 2. O primeiro grupo, que é o que avançaria primeiro, é comandado por Euríloco. O segundo, comandado por ele próprio. Então o grupo de Euríloco partiu e com ele foram 22 companheiros, chorando. Deixaram-nos para trás gemendo. Numa clareira do bosque encontraram o palácio de Circe, de pedra polida, num local de bela vista. Em redor estavam lobos da montanha e leões, que ela enfeitiçara com drogas malévolas. Porém os animais não atacaram os homens, mas puseram-se de pé, dando as boas-vindas, as longas caudas abanando. Tal como quando cães saltam em torno do dono quando chega ao festim, porque sempre lhes dá guloseimas, assim saltavam em torno dos homens lobos de fortes garras e leões. E eles aterrorizaram-se, vendo as feras temíveis, estancaram a porta da deusa de belas tranças e ouviram de dentro Circe a cantar com voz melodiosa, enquanto se dedicava à trama imperecível da sua tecelagem, sutil, graciosa e brilhante, como são as tapeçarias das deusas. Entre eles falam então Polites, condutor de homens, que dos companheiros me era o mais caro e mais leal. Amigos, alguém lá dentro trabalha num grande tear. Canta melodiosamente e todo o chão ressoa. É deusa ou mulher. Chamemos depressa por ela. Assim falou, e eles chamaram, elevando a voz. Ela saiu logo, abrindo as portas resplandecentes, e convidou-os a entrar. E eles, inscientes, entraram todos. Só Euríloco ficou para trás, desconfiado de algum logro. Circe sentou-os em assentos e cadeiras. E serviu-lhes queijo, cevada e pálido mel com vinho de pramo, mas misturou na comida drogas terríveis para que se esquecessem da pátria. Depois que lhes deu a poção e eles a beberam, bateu-lhes com a vara, para logo os encurralar nas pocilgas. Eles tinham cabeças, voz, cerdas e aspecto de porcos.
mas o seu espírito não mudou, permaneceu como era. E choravam, encurralados, enquanto Circe lhes lançava bolotas, sementes e o fruto da cerejeira para comerem, coisas de que se alimentam os porcos que dormem no chão. Então a Circe transformou os homens do Ulisses em porcos. Provavelmente os animais, por dóceis que eles eram, os lobos e os leões da entrada, eram marinheiros que tinham chegado lá antes, né? Euríloco veio a correr para a escura nau veloz para me dar notícia dos companheiros e de seu destino cruel, mas não conseguiu proferir palavra alguma, embora quisesse. De tal forma era grande a dor que lhe atingira o coração. Os olhos encheram-se de lágrimas e só cuidava de se lamentar. Quando nós, espantados, colocamos perguntas, então contou-nos a desgraça dos outros companheiros. Fomos pelos arvoredos, como ordenaste, ó glorioso Ulisses. Numa clareira do bosque encontramos o palácio de Circe, de pedra polida, num local de bela vista. Lá dentro alguém se dedicava à tecelagem, cantando melodiosamente. Era deusa ou mulher, e eles chamaram por ela. Saiu logo, abrindo as portas resplandecentes, e convidou-os a entrar. E eles, inscientes, entraram todos. Só eu fiquei para trás, desconfiando de algum logro. Agora sumiram-se. Nenhum deles voltou a aparecer, embora eu tenha ficado à espera há muito tempo. Ele não falou, porque talvez ele não tenha sabido disso, que os companheiros foram transformados em porcos. Assim falou, e eu pendurei nos ombros uma grande espada de bronze, encrustada de prata. Peguei também no arco. Disse-lhe que me conduzisse pelo mesmo caminho. Mas ele, agarrando-se aos meus joelhos, suplicou-me, e lamentando-se dirigiu-me palavras aladas. Não me leves à força, ó tu criado por Zeus, mas deixa-me aqui, pois sei que nem tu próprio regressarás, nem trarás nenhum dos companheiros. Fujamos depressa com estes que aqui estão, assim ainda afastaríamos o dia da desgraça. Assim falou, e eu, tomando a palavra, respondi-lhe deste modo: Euríloco, fica, pois, nesse local onde estás, a comer e a beber junto da escura nau veloz. Mas eu tenho de ir, pois recaiu sobre mim uma necessidade onerosa. Assim dizendo, afastei-me da nau e da praia. Quando entre os sagrados arvoredos estava prestes a chegar ao grande palácio de Circe das muitas poções mágicas, veio ao meu encontro Hermes da vara dourada, semelhante a um jovem com a primeira barba a despontar, altura em que a juventude tem mais encanto. Apertando-me a mão, dirigiu-me a palavra. Aonde, ó infeliz, vais só por estes montes, sem conheceres o lugar? Vais só por estes montes, sem conheceres o lugar. Os teus companheiros estão encurralados como porcos em casa de Circe, em pocilgas escondidas. Será que vieste para soltá-los? Digo-te que não regressarás, mas ficarás também tu, onde estão os outros. Mas eu te libertarei das desgraças, salvar-te-ei. Leva esta droga potente para o palácio de Circe. Afastará da tua cabeça o dia da desgraça. Vou contar-te agora todos os dolos mortíferos de Circe. Irá preparar para ti uma poção e porá drogas na comida, mas não será capaz de te enfeitiçar, pois a droga que te darei não o permitirá. E dir-te-ei mais. Quando Circe tentar conduzir-te com a sua vara comprida, desembainha a espada junto da tua coxa e lança-te contra Circe
como se a quisesses matar. Ela ficará cheia de medo e oferecer-te-á a sua cama. Da tua parte, não recuses a cama da deusa, para que ela te solte os companheiros e trate bem de ti. Mas ordena que jure o grande juramento dos deuses, que não preparará para ti qualquer outro sofrimento. Não vá ela tirar-te a coragem e virilidade quando estiveres nu. Assim falando, o matador de Argos deu-me a erva, arrancando-a da terra, e explicou-me a sua natureza. A raiz era negra, mas a flor era como leite. Os deuses chamam-lhe mole, e desenterrá-la é difícil para homens mortais, porque aos deuses tudo é possível. Em seguida subiu Hermes da ilha frondosa para o alto Olimpo. Eu caminhei para a casa de Circe, enquanto revolvia muitas coisas no coração. Estanquei junto à porta da deusa de belas tranças. Ali de pé, chamei por ela, e a deusa ouviu a minha voz. Saiu logo, abrindo as portas resplandecentes, e convidou-me a entrar. Acompanhei-a, preocupado. Levou-me para dentro e trouxe-me um trono incrustado de prata, bem trabalhado. Pôs-me um banco para os pés. Preparou uma poção numa taça dourada para que eu bebesse, mas misturou-lhe uma droga com um espírito malévolo. Porém, depois que me deu, e eu a bebi, não me enfeitiçou. Então, batendo-me com a vara, proferiu as seguintes palavras: vai para a pocilga e deita-te com os outros companheiros. Assim falou, mas eu, desembainhando a espada afiada de junto da coxa, lancei-me contra Circe, como se a quisesse matar. Ela, com um grito, desviou-se e abraçou-me os joelhos. Lamentando-se, dirigiu-me palavras aladas. Quem és e de onde vens? Que cidade é a tua? Quem são teus pais? Estou espantada por teres bebido a poção sem ficares enfeitiçado. Nenhum homem jamais resistiu a esta droga depois que a bebesse, e que ela lhe passasse a barreira dos dentes. Mas a tua mente não pode ser enfeitiçada. És, na verdade, o astuto Ulisses, que sempre me disse aportar aqui um dia o matador de Argos, da vara dourada. Hermes disse para Circe que um dia Ulisses passaria lá, regressando de Troia na sua escura nau veloz. Mas repõe a tua espada, pois iremos agora para a nossa cama, para que nos unamos em amor e possamos confiar um no outro. Assim falou, e eu dei-lhe a seguinte resposta: ó Circe, como podes pedir-me para ser agradável contigo? Tu que no teu palácio transformaste os meus amigos em porcos, e a mim aqui retens, ordenando-me que vá para o tálamo e que suba para a tua cama, de modo a tirares-me coragem e virilidade quando estiver nu. Fica sabendo que não subirei para a tua cama, a não ser que tu, ó deusa, ouses jurar um grande juramento, que não prepararás para mim qualquer outro sofrimento. Assim falei, e ela jurou logo, como lhe ordenara. E depois que jurou e pôs termo ao juramento, foi então que subi para a cama lindíssima de Circe. Enquanto isso, as servas afadigavam-se no palácio. Eram 4 que ela tinha como servas dentro de casa. Eram elas filhas de fontes, de bosques e de sagrados rios que correm em direção ao mar. Uma delas atirou para cima das cadeiras belas mantas de púrpura, colocando debaixo mantas de linho. Outra chegou às cadeiras
mesas prateadas e em cima pôs cestos de ouro. A terceira misturou vinho doce numa tigela de prata e distribuiu taças douradas. A quarta trouxe água e acendeu o lume sob a grande trípode, até que a água aquecesse. Assim que a água ferveu no caldeirão de bronze, sentou-me no banho e lavou-me com água da trípode, misturando-a a meu gosto. Derramou-a sobre os meus ombros, até me tirar dos membros todo o cansaço que sentia. Depois que me banhou, esfregou com azeite e me vestiu com bela capa e túnica. Levou-me para dentro e trouxe-me um trono incrustado de prata, bem trabalhado. Pôs-me um banco para os pés. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e a água verteu numa bacia de prata. E junto de mim colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. Mandou-me comer, mas tal não me agradou ao coração. Fiquei sentado a pensar noutras coisas, com mal ao agouro no espírito. Quando Circe reparou que eu estava assim sentado, sem estender as mãos para a comida, dominado pela dor, aproximou-se e disse palavras aladas. Ulisses, por que te sentas assim como um mudo, devorando o teu próprio coração, sem tocares em comida nem bebida? Será que receias outro dolo? Não deves, pois jurei-te um poderoso juramento. Assim falou, e eu dei-lhe a seguinte resposta. Ó Circe, quem é o homem que seja sensato, que ousaria provar da comida e da bebida, antes da libertação dos companheiros, antes de os ver? Pois se queres mesmo que eu coma e beba, solta-os, para que veja com os olhos os fiéis companheiros. Assim falei, e Circe saiu do palácio segurando a vara na mão. Abriu as portas da pocilga e conduziu-os para fora, na forma de porcos com 9 anos de idade. Eles ficaram parados à sua frente. Ela caminhou entre eles, ungindo cada um com outra droga. Dos seus membros saíram as cerdas, que antes o feitiço detestável de Circe fizera crescer. Transformaram-se de novo em homens, mais novos que antes, muito mais belos e mais altos de se ver. Reconheceram-me e cada um me apertou a mão. Sobre eles desceu um choro saudoso. Foi terrível como a casa ressoou. Até a deusa se compadeceu. Acercando-se de mim, disse então Circe, divina entre as deusas: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis, vai agora para a nau veloz, para a orla do mar. Primeiro arrastai a nau para a terra firme, equipamento e bens guardai em grutas. Depois regressa e traz contigo os fiéis companheiros. Assim falou, e obedeceu-lhe o meu coração orgulhoso. Foi para a nau veloz, para a orla do mar. Encontrei em seguida, na nau veloz, os fiéis companheiros lamentando-se e vertendo lágrimas copiosas. Tal como quando vitelas encurraladas num campo saltam em torno das vacas ao regressarem das pastagens e já não as retém o curral enquanto correm em torno das mães, mugindo sem parar, assim aqueles homens, logo que me viram, derramaram lágrimas, pois parecia-lhes que tinham chegado à sua pátria, a própria cidade da áspera Ítaca, onde nasceram e foram criados. Chorando, dirigiram-me palavras aladas. A tua chegada
Ó tu criado por Zeus, alegramo-nos como se tivéssemos chegados a Ítaca, nossa pátria. Mas conta-nos a desgraça dos outros companheiros. Assim falaram. E eu respondi-lhes com palavras brandas. Primeiro arrastemos a nau para a terra firme, e guardemos equipamento e bens em grutas. Depois apressai-vos e vinde todos comigo, para que vejais os companheiros no sagrado palácio de Circe, bebendo e comendo. Tem tudo e em abundância. Assim falei, e eles obedeceram logo às minhas palavras. Só Euríloco tentou refriar os outros companheiros. E assim falou, dirigindo-lhes palavras aladas. Infelizes, aonde vamos? Por que vos enamorais destas desgraças? Vamos para o palácio de Circe, para que ela nos transforme em porcos, lobos ou leões? Para guardarmos à força sua grande casa? Foi o que aconteceu com o Ciclope, quando em sua morada entraram os nossos companheiros e com eles o audaz Ulisses. Euríalo se tornou um cara que desconfia do Ulisses e quer levar a tripulação para longe do que Ulisses quer. Pereceram por causa da loucura deste homem. Assim falou, e eu refleti no meu coração se haveria de desembainhar a espada de junto da coxa e cortar-lhe a cabeça, fazendo-a cair ao chão, embora fosse meu parente próximo. Mas um a um, os companheiros procuraram amansar-me com palavras doces. Ó tu, criado por Zeus, deixemos este homem, se permitires, ficar aqui junto à nau para guardá-la. Leva-nos agora tu até o sagrado palácio de Circe. Assim falando, subiram de junto da nau e da praia. Nem Euríloco ficou ao pé da côncava nau, mas veio conosco, pois receava a severidade da minha censura. Enquanto isso, no seu palácio, Circe banhara com gentileza os demais companheiros e ungira-os com azeite. Vestira-os com túnicas e capas de lã. Encontramos todos a banquetear-se no palácio. Mas quando se viram e reconheceram uns aos outros, choraram, lamentando-se. E em redor ecoou toda a casa. Acercando-se de mim, disse então Circe, divina entre as deusas: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, não levanteis agora tal abundante lamento. Eu própria conheço as dores que sofrestes no mar piscoso, e as maldades que vos fizeram homens hostis em terra firme. Mas agora alimentai-vos de comida e bebei vinho, até que tenhais de novo no peito um coração, como quando pela primeira vez deixastes a terra pátria, a áspera Ítaca. Pois agora estáis murchos e cansados, sempre recordados dos difíceis errores. Nem sentem os vossos espíritos qualquer alegria, visto que tanto sofrestes. Assim falou, e os nossos corações orgulhosos consentiram. E todos os dias, até perfazer um ano, ali ficamos, comendo carne em abundância e bebendo vinho suave. Mas quando passou um ano e as estações... ficaram lá um ano, hein? Mas quando passou um ano e as estações completaram seu ciclo, diminuindo os meses e aumentando os dias, chamaram-me os fiéis companheiros e disseram: eles ficaram um ano porque eles estavam muito cansados, né?
Mas vamos combinar que é muito tempo. Muito tempo para se livrarem do cansaço causado por tudo que eles passaram. Aí os amigos deles disseram, depois de um ano: Tresvariado, lembra-te agora da terra pátria, se te está destinado que te salves e chegues ao teu palácio e à tua terra pátria. Assim falaram, e o meu coração orgulhoso consentiu. E durante todo o dia, até o pôr do sol, ficamos ali sentados, comendo carne em abundância e bebendo vinho suave. Mas depois que se pôs o sol e sobreveio a escuridão, deitaram-se na grande sala cheia de sombras. Da minha parte, subi para a cama lindíssima de Circe e supliquei-lhe pelos joelhos. A deusa ouviu a minha voz e, falando, proferi palavras aladas. Ó Circe, cumpre agora aquilo que me prometeste de me mandares para casa, pois o espírito me impele, assim como o dos outros companheiros, que me atormentam o coração, chorando em meu redor, quando não estás presente. Assim falei, e logo me respondeu Circe, divina entre as deusas: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, contra a vossa vontade não fiqueis em minha casa, mas tendes primeiro que cumprir outra viagem e descer à morada de Hades e da temível Perséfone, para consultardes a alma do tebano Tiresias, o cego adivinho. Você está falando que o Ulisses vai continuar a viagem, mas primeiro tem que passar no Hades para consultar Tiresias, que lá está, cuja mente se mantém firme. Só ele, na morte, concedeu Perséfone o entendimento, embora os outros lá esvoassem como sombras. Assim falou, dentro de mim se despedaçou o meu coração. Chorei sentado na cama, e o meu coração não queria viver nem contemplar a luz do sol. Mas depois que me saciei de chorar e de me retorcer, então respondi-lhe dizendo o seguinte: Ó Circe, quem nos conduzirá por esse caminho? Ao Hades em Escuranal nunca foi nenhum homem. Assim falei. Respondeu-me Circe, divina entre as deusas: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, que não te preocupe o desejo de um piloto para nau, mas, levantando o mastro, alça a vela branca e fica sentado, pois levá-la-á o sopro do Bóreas. E quando atravessares a corrente do oceano, onde há uma praia baixa, e os bosques de Perséfone, grandes álamos e choupos que perdem seu fruto, aí deixa a nau junto ao oceano de redemoinhos profundos. Ela está ensinando o caminho. E vai tu próprio para a mansão bolorenta de Hades. Aí para o Aqueronte fluem o Flegetonte e o Cocito, que é afluente da água Estígia. Aí há uma rocha onde confluem os rios retumbantes. Daí, ó herói, te deverás aproximar, como digo, e cavar uma vala de 1 cúbito em ambas as direções. E nela deverás verter uma libação para todos os mortos. Primeiro de leite e mel, depois de vinho e doce. E em terceiro lugar, de água, polvilhando com branca cevada. Oferece muitas súplicas às cabeças destituídas de força dos mortos, jurando que ao chegares a Ítaca, sacrificarás uma vitela estéril, a melhor que tiveres, e que numa pira porás coisas nobres. E a Tiresias em separado oferecerás um bode, todo negro, o melhor dos vossos rebanhos. Depois de com preces teres suplicado as gloriosas raças dos mortos, então sacrifica um bode
e uma negra ovelha, virando para o erebo as suas cabeças. Mas tu próprio, olhando para trás, como que te lançando para as torrentes do rio. Virão depois ao teu encontro muitas almas dos mortos. Ele deve fazer o sacrifício e não olhar para trás, porque os mortos vão lá comer. Ordena então aos teus companheiros que esfolhem as ovelhas que ali jazem degoladas pelo bronze impiedoso, e que as queimem, dirigindo preces aos deuses, a Hades poderoso e a temível Perséfone. Tu próprio, desembainhando a espada afiada de junto da coxa, fica ali sentado. Não permitas que as cabeças destituídas de força dos mortos se cheguem ao sangue, antes de interrogares Tireses. Então virá ao teu encontro o adivinho, ó condutor das hostes, que te indicará o caminho, a distância da viagem e o teu regresso, como navegarás sobre o mar piscoso. Assim falou, e logo sobreveio a aurora de trono dourado. Circe lançou sobre mim capa e túnica, e a própria ninfa pôs um vestido de fio de prata, sutil e gracioso. Na cintura atou um cinto de ouro e sobre a cabeça colocou um véu. Fui pelo palácio incitando os companheiros com doces palavras, dizendo individualmente a cada um: cessai agora de colher a melhor flor do doce sono, ponhamo-nos a caminho. Tudo me disse Circe soberana. Assim falei, e obedeceu-lhes o orgulhoso coração. Mas nem dali pude conduzir os companheiros sem baixas. Ainda vai ter baixa, olha. Havia um muito jovem, Elpenor, que não era demasiado corajoso na guerra, nem muito seguro de entendimento. Longe dos companheiros no palácio sagrado de Circe, procurando o fresco da noite, se deitara, pesado de vinho. Ouvindo a agitação e o barulho dos companheiros a movimentarem-se, levantou-se de repente. Esqueceu-se em seu espírito de descer pelo longo escadote, caindo de cabeça do telhado. Das vértebras se lhe partiu o pescoço e para o Hades desceu a alma. À chegada deles, assim disse aos companheiros: pensais porventura que é para casa, para a terra amada que regressamos? Mas outro foi o caminho que Circe indicou. Para a mansão de Hades e da temível Perséfone, para interrogar a alma do tebano Tireses. Assim falei, e logo se despedaçou o seu coração. Sentando-se onde estavam, choraram e arrancaram os cabelos, mas foram em vão as lamentações. Quando nos dirigimos para a nau veloz, para a orla do mar, entristecidos e vertendo copiosas lágrimas, Circe, desaparecendo, atou à escura nau um bode e uma negra ovelha, passando facilmente à nossa frente. Pois quem poderá, contra a vontade de um Deus, contemplá-lo com os olhos, a sua partida ou a sua vinda? O que esse livro aqui fala sobre Circe, irmã de Pasífae e Eetes. Ela é filha do Sol e da ninfa persa, uma das Oceânides, ou, segundo outros, do dia e da noite. Maga hábil, a ponto de, dizia-se, fazer as estrelas descerem dos céus. Destacava-se, sobretudo, na arte dos envenenamentos. A primeira tentativa que fez de seus talentos nesse gênero foi com o rei dos Sarmatas, seu marido. Crime que a tornou tão odiosa a seus súditos
que estes forçaram-na a fugir. O sol transportou-a em seu carro para a costa da Etrúria, chamada desde então Cabo de Circe. E a ilha de Ea tornou-se o lugar de sua residência. Foi lá que ela transformou em monstro a jovem Sila, porque era amada por Glauco, por quem Circe tivera uma violenta paixão. Fez o mesmo com Pico, rei da Itália, que transformou em pica-pau, porque ele se recusou a deixar sua mulher Canente para ligar-se a ela. A infortunada Canente ficou tão triste que, de tanto se lamentar, evaporou-se nos ares. Lançado nas costas habitadas por essa temível maga, Ulisses só escapou de seus artifícios graças às recomendações de Mercúrio, Hermes, e ao socorro de Minerva, Atena. Mas ela achou a Circe um meio de detê-lo nos ardis do amor. Para agradá-lo, restituiu a forma original a seus companheiros, a quem metamorfoseara em animais. Ulisses ficou 1 ano com ela e a fez mãe de 2 filhos, Ágrio e Latino. A perfídia, os filtros e os malefícios de Circe não a impediram de ser colocada entre os deuses. Adoravam-na na ilha de Ea, e ela tinha um monumento numa das ilhas chamadas Farmaeusas, perto de Salamina. A fábula de Circe, que transformava os homens em brutos por suas seduções e seus sortilégios, é uma alegoria que se tornou tão popular quanto a expressão companheiros de Ulisses. Então, gente, vocês estão acompanhando a viagem do Ulisses, né? Vamos retomar aqui. Ao sair de Troia, ele passou na terra dos Cíclones. Isso eu estou retomando a história, a viagem dele, o retorno dele para casa, que ele contou está contando para o rei Alcino. Não se esqueça que ele está relembrando disso tudo, falando para o rei Alcino, que é o momento em que ele se apresenta, né? Então ele diz que ao sair de Troia ele foi parar na terra dos Cíclones, que ele e os companheiros rapinaram. Depois disso passaram pela terra dos comedores de lótus, que os faria esquecer do retorno para casa. Eles vão passar a vida comendo lótus. O lótus parece que tem um poder de tirar a vontade dos homens, né? Eles conseguiram se livrar disso. Aí caíram na terra dos Ciclopes e muitos morreram, né? Onde muitos morreram. Depois caíram na Eólia, cujo rei Éolo deu para eles inicialmente uma ajuda, um vento que os empurraria para casa. Mas os companheiros do Ulisses, aproveitando que ele estava dormindo e achando que ele estava escondendo riquezas no saco, abriram, libertando o vento, fazendo com que eles voltassem, ao invés de irem rumo para casa, voltassem para a Eólia. Aí eles foram escorraçados pelo rei Éolo, né? Saindo de lá, foram parar nos Lestrigões, gigantes canibais. E dali caíram na Circe, que foi o que nós acabamos de escutar do Ulisses falando. O retorno do Ulisses tem momentos que querem fazer, tem lugares onde ele para, que não tem, cuja ameaça não é de perder a vida, mas é de passarem a vida ali confortáveis, né? Foi assim
quando Ulisses passou 7 anos com Calipso, e também passou 1 ano com a Circe, 2 mulheres que o amaram e prometeram para ele uma situação confortável. Por que você vai continuar voltando? Passar por perigos? Fica aqui. E em contrapartida a esses momentos sem perigo, cujo perigo é esquecerem o retorno para casa, esquecerem quem se é. Quem eu sou, né? Eu sou alguém de Ítaca, eu sou o rei de Ítaca. Essas mulheres que o amam, que o fazem ficar confortáveis lá, e até os comedores de lotos. O perigo deles é fazerem o Ulisses esquecerem quem ele é. Em contrapartida desse perigo, tem os comedores de carne, os humanos, os ciclopes, os lestrigões. Circe também é inicialmente um perigo. Uma feiticeira que transformou os companheiros do Ulisses em porcos e teria transformado o Ulisses em porco se ele não tivesse sido ajudado por Hermes, que deu uma proteção para ele do feitiço, contra o feitiço da Circe. Quando a Circe viu que ele era protegido por um deus, ela quis ficar com ele e, para agradá-lo, né, a pedido dele, libertou os amigos dele. Você viu, pelo que a gente acabou de ler especificamente sobre a Circe, uma feiticeira que tem poder de transformar homens em bestas pela sedução dela, né? O amor dela faz os homens ficarem bestiais, se perderem. E o Ulisses não se perdeu. Ele se manteve ele mesmo. Não passou a ser uma besta, um porco, um leão, né? Não, continuou sendo ele mesmo. E aí a Circe quis ficar com ele, porque viu que ele não se perdeu de amores por ela. E você viu que a concordância da Circe para que Ulisses saia dos domínios dela é que ele vá para o Hades, que é o mundo dos mortos. Se você vir o percurso do Ulisses, de passar por perigos e passar por momentos de alívio, um alívio perigoso, até chegar em casa, tendo sido herói em Troia, essa ida para o Hades é uma ida, enquanto vivo, num lugar dos mortos. Os vivos não deveriam pisar lá. A gente vai ver isso no canto 11 melhor, mas eu já posso dizer, os vivos não deveriam ir para o Hades. O que Ulisses vai fazer lá? Segundo Circe, ele tem que consultar Tiresias, o maior adivinho, que está morto, está lá, e vai ser consultado por Ulisses para ele saber o que vai ser do restante da viagem dele. Essa informação sobre o restante da viagem dele, ele precisa obter indo até o mundo dos mortos. Já que ele sobreviveu até aquele momento, ele precisa vencer até a morte, né? Indo ao mundo dos mortos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo para ler o canto 11.